a palavra junto conosco. Quero convidar o Tiago, por favor, Tiago Bentes, esse jovem que tem pastoreado uma igreja em Santa Catarina, e ele vai passar mais informações, vai apresentar aqueles que estão acompanhando, e descobri que ele estava chegando no Pará essa semana, e eu, que não sou de perder oportunidades, já fiz logo um convite para que ele pudesse vir nos abençoar nesse tempo. Que você fique muito à vontade, Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado. É uma alegria muito grande para a gente receber você. Esse pessoal, de vez em quando, eles ficam sérios, porque na hora da palavra assim, eles ficam meio sisudos, mas eles são tudo gente boa demais, entendeu? Você pode ficar muito à vontade, pessoal de um coração gigante, que Deus use a sua vida. Tá? Amém, amém. Boa noite. Vou beber um pouco de água antes. Então, primeiramente, que eu quero agradecer o convite. Eu acho o Thiago muito corajoso de ter me convidado. E eu quero agradecer vocês por me receberem tão bem aqui. Tá? Eu estou aqui. Parte da minha família aqui no Pará veio assistir o culto. Minha esposa está lá atrás. Minha amiga Tamires. Meu amigo Buki, que é da PIB de Benevides também. A sua esposa Thalita e o Natan. Eu acho que veio essa trupe toda hoje aqui. E o que faz eu me sentir muito amado, né? Mas hoje, em especial, eu quero compartilhar uma mensagem simples e não vai ser longa, eu não costumo fazer longas pregações. Então eu peço que vocês, eu não sei muito como é a liturgia, o ritmo do culto do Tiago, mas hoje eu peço que vocês se adaptem um pouco ao meu ritmo aqui. Então eu peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Tá? 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 4. A maioria encontrou aí? Amém? Então, a gente vai ler o texto. Depois que a gente lê esse texto, a gente vai orar. Aí depois a gente vai partir para a exposição, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse povo que se reúne aqui em Teu nome, Senhor, para prestar culto ao Senhor, Pai. Te damos graças, Senhor, por todos esses que saíram das suas casas, mas também aqueles que nos acompanham pela internet hoje, Pai. Te damos graças porque nós podemos te cultuar, Senhor, e porque Tu nos salvaste, ó Deus. Senhor, hoje eu te peço, assim como eu peço todos os domingos, Senhor, quebranta os nossos corações, Senhor. Abra as nossas mentes para que a gente receba a mensagem do Evangelho de tal forma que ela nos transforme, Senhor. Estejamos nós nos estados em que estivermos de nossas almas, nas nossas situações emocionais em que estivermos, Senhor, tristes ou felizes, Senhor, atribulados, Senhor, deprimidos, alegres, exultantes, sejam quais forem as situações, ó Deus. Eu te peço, quebranta os nossos corações e transforma-nos. Quanto a mim, ó Deus, que vou entregar essa mensagem, eu te peço, não me deixe desviar, ó Deus, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que eu fique firme na sã doutrina, Pai, e que eu apenas fale a mensagem. Assim que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, o que aconteceu aqui, só para a gente ter um contexto, tá? A igreja em Corinto, quem conhece um pouco mais, quem leu, quem conhece essa parte da Bíblia, sabe que era uma igreja problemática, né?
um irmão jogou outro irmão na justiça, um cara de lá de dentro dormiu com a madrasta, o culto era meio bagunçado, e o apóstolo Paulo ele escreve essa carta de maneira a corrigir a igreja. Era uma igreja problemática, muito problemática. Uma igreja muito parecida com muitas outras igrejas do nosso tempo. Vocês vão concordar comigo. E o que é interessante, e a gente vai fazer isso parte a parte até a gente chegar no nosso ponto clímax, é que apesar de eles serem muito complicados, muito diferentes, possivelmente, e eu acredito muito provavelmente, muito diferentes da Igreja Batista da Agulha, porque o culto era terrivelmente bagunçado lá, o apóstolo Paulo estava preocupado. Que alguns de nós, inclusive, se olhássemos para aquela igreja, diríamos: eu não sei se esse pessoal é crente, não. Esse pessoal é meio complicado, sabe? Eles são um pouco difíceis. Mas o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo falando assim: irmãos. Com essa pequena palavrinha, ele já começa dizendo assim: apesar de tudo isso que eu escrevi até agora, vocês são irmãos em Cristo Jesus. Isso serve para a gente, apesar de que esse daqui não vai ser o ponto da mensagem principal. Isso serve para a gente lembrar que, apesar de muitas igrejas serem diferentes de nós, boa parte delas são igrejas irmãs. E que Cristo elegeu essas outras denominações para si também. Não todas as outras, e nem cada uma das igrejas. Mas boa parte delas. O Senhor Deus os escolheu para si também. E o nosso dever é amá-los. O apóstolo Paulo amou, cuidou, a gente tem que orar também por eles. Mas então ele avança, porque ele já lembra aqui que eles são irmãos em Cristo. E ele fala assim: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Acontece que a igreja de Corinto ela era completamente tomada por uma cultura grega, por ser uma cidade grega. E o que acontecia? Que esse capítulo todo ele é sobre ressurreição. Então, os gregos não criam em ressurreição, eles criam na imortalidade da alma, eles criam em reencarnação, mas ressurreição é coisa de maluco. Também havia lá em Israel os saduceus, que não criam em ressurreição. E ele vai enfrentar esse problema nesse capítulo. Mas para enfrentar esse problema, ele vai relembrar o Evangelho. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Um Evangelho que a igreja de Corinto já conhecia e um Evangelho que pelo menos a maioria de vocês aqui já conhece também. E ele fala, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E eu espero que vocês ainda estejam perseverando. E ele fala assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Muitas coisas podem ser diferentes, mas o Evangelho não pode. E o Evangelho, tal como ele é, tem que ser retido no nosso coração, tal como é anunciado nas Escrituras. A gente pode mexer em algumas outras coisas. A gente pode mexer em liturgia, a gente pode cantar outras músicas. Alguns cantam hinários presbiterianos, outros cantam hinários batistas. E algumas igrejas têm suas próprias canções. Alguns deixam com que crianças toquem, outros não deixam, outros é apenas um cantando aqui na frente. Cada um a seu jeito. Mas só tem uma coisa que não pode mudar: o Evangelho. O Evangelho é um só. E a gente tem que perseverar no Evangelho. A gente tem que continuar firme nele. Mas para a gente continuar firme naquilo que é a verdade, a gente precisa conhecer a verdade. E sem conhecer a verdade, não tem como a gente permanecer nela. E o apóstolo Paulo então relembra essa verdade. Mas ele fala: tal como vô-la preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Isso é, a menos que a fé de vocês não seja verdadeira. Apenas que tenha sido apenas um tipo de intelectualismo. E não tenham depositado a sua fé em Cristo Jesus. Mas se vocês depositaram a fé de vocês em Cristo Jesus e receberam a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem simples, então vocês têm perseverado. E vocês vão ser salvos. E vocês já são salvos. E é isso que ele diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. E agora ele chega
no ponto principal. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, essa mensagem não é da cabeça de Paulo, não pode ser da nossa cabeça. Ela tem que ser tal como nós recebemos. E ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. O grande ponto do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. E isso é suficiente para que qualquer um aqui que tenha ouvido essa frase saia daqui e, crendo nisso, seja salvo. A maioria de vocês, já tendo crido nisso, já está salvo, porque crê numa coisa: Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas por que Cristo morreu pelos nossos pecados? O que é tão sério assim para que Cristo tenha morrido? E o que significa que alguém tenha morrido pelos nossos pecados? A verdade é que todo crente, ele chega a um ponto que, para ele ser crente, e esse é o ponto principal da esquina da vida, onde a gente reconhece que a gente só pode ser salvo se a gente reconhece aquilo que a gente é pecador. Não tem nenhum de vocês aqui, por melhor que não seja um pecador miserável, que necessite de Cristo, não só como necessitou no dia da sua salvação e da sua conversão, como necessita hoje. Nenhum de vocês aqui necessita um pouco menos de Cristo. Todos vocês continuam necessitando naquela mesma medida infinita em que vocês necessitavam no primeiro dia. E não só naquele primeiro dia da conversão de vocês, mas desde o dia em que vocês nasceram. Porque em pecado vocês nasceram, em pecado vocês foram concebidos. Mas o Senhor Deus, pela sua infinita graça, resolveu salvá-los e tocou o coração de vocês pela mensagem do Evangelho. E o Evangelho é uma mensagem desconfortável. Porque ele está dizendo o seguinte: vocês não podem ser salvos a não ser que creiam que Cristo morreu pelo pecado de vocês. E a não ser que reconheçam que vocês não podem fazer nada pela própria salvação. Não adianta ser uma boa pessoa, não adianta cumprir toda a lei, não adianta pagar todos os impostos, não adianta votar no candidato que vocês acham que é o melhor possível e cumprir todas as suas obrigações cívicas. Sabe por que não adianta? Porque é impossível que vocês possam fazer isso de maneira perfeita. Mas há uma coisa que vocês podem fazer: reconhecer, como já reconheceram alguns no passado e alguns talvez reconheçam hoje: eu sou um pecador. Cristo morreu pelos nossos pecados. E que é isso que é tão grave que nós fizemos, a ponto de que o próprio Deus Filho encarna, se faz homem, vem à terra, nasce de uma virgem, cresce, vive sem pecado, morre numa cruz, é sepultado e ao terceiro dia ressuscita. O que faz com que o próprio Deus morra como homem, morra numa cruz? O que faz com que o próprio Deus abandone por um tempo a sua glória e desça aqui, no meio desse lamaçal de pecado, sem se sujar, para que Ele pague o preço que era para nós pagarmos. E essa mensagem é completamente diferente de qualquer outra religião, porque em qualquer outra religião você precisa fazer algo. Mas aqui no cristianismo, Deus fez alguma coisa por gente que fez muita coisa errada. Deus amou a gente. Que amor é esse que o próprio Deus encarna e morre no nosso lugar? E que morte tão terrível é essa que o mundo todo precisava morrer? Mas que então, uma vez pago esse preço, na cruz do Calvário, já não há mais dívida, já não há mais escrito de dívida, porque ele foi rasgado. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E se isso não é suficiente para que nós sejamos salvos, nada mais será, nem nessa vida, nem no porvir, porque no porvir já não haverá mais chance. Mas há uma chance hoje. Há uma chance daquele que está fraco na sua fé se reconciliar com Cristo. Há uma chance daquele que está distante de Cristo se aproximar. Há uma chance daquele que não tomou uma decisão, tomar uma decisão hoje. E se deparar com essa mensagem e ser confrontado com essa pequena frase: Cristo morreu pelos nossos pecados, tão grandes
que Cristo precisou morrer por eles. Mas que amor é esse? Que amor é esse? A gente não pode explicar. A gente não precisa, na verdade, explicar a mecânica de muita coisa da teologia. A gente não precisa explicar o funcionamento de tantas coisas que a Bíblia fala. A gente precisa aceitar a maior parte delas e perscrutar diariamente, de acordo com as Escrituras, aquilo que Deus quer revelar. Mas nós precisamos de uma coisa só: receber essa mensagem e saber que a culpa foi nossa. Mas ele fala uma coisa que ele fala: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E isso é bastante chocante porque ele não está falando do Novo Testamento. O Novo Testamento está cheio de imagens e mensagens extremamente explícitas de como Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas aqui ele se refere à lei e aos profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento. E para não citar todas as passagens, como Salmo 22, Samuel 9, nós podemos lembrar de Isaías 53. Nós o reputávamos por ferido de Deus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras, somos sarados. Desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança, Deus anunciara que Cristo viria e morreria pelos nossos pecados. E olha, promessa de Deus não é sonho, promessa de Deus é realidade. E o que ele promete nas Escrituras, ele cumpre. E se ele prometeu que Cristo viria e morreria pelos nossos pecados, todos poderiam crer. E agora, nós que cremos, e cremos nas Escrituras, e sabemos que ele anuncia que Cristo voltará para buscar a sua igreja, saibam que promessa de Deus é verdade. E se Cristo morreu pelos nossos pecados, ele vai voltar. E ele vai buscar a sua igreja, da qual nós fazemos parte, amém? Segundo as Escrituras. Mas então ele avança e diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que maravilha! A história não acaba na morte de Cristo. Que muitos às vezes até se questionam, não poderia o povo avançar ali e tirar Jesus da cruz? Mas se estava prometido no Antigo Testamento que Cristo morreria pelos nossos pecados, nem a multidão de um mundo inteiro poderia impedir que essa promessa fosse cumprida. Porque Cristo se entregou pelos nossos pecados. Não foi contra a vontade dele. Ele decidiu se entregar e ele nos amou. Ninguém pode impedir que as promessas de Deus e o amor de Deus sejam cumpridas. Então, meus irmãos, nós podemos descansar nisso, mas podemos ainda avançar mais. Porque fala que ele foi sepultado, ou significa que ele morreu de verdade. Quem é sepultado é quem morre. Não foi uma morte aparente, não foi um desmaio prolongado, não foi qualquer outra coisa que você possa imaginar. Foi morte, e foi morte de cruz. E era para ser a sua morte, mas não foi a sua. Só que também foi, porque você foi crucificado com Cristo lá na cruz. E por isso você não vai mais pagar pelos seus pecados. No entanto, não pensem que isso é desculpa para sair pecando à vontade. Cristo morreu pelos nossos pecados. E uma prova de que ele morreu pelos seus pecados é que você já odeia o pecado agora. Se você recebeu a Cristo, essa é uma evidência da conversão. Mas ele fala assim, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não só morreu, ele foi sepultado, está provado que ele estava morto, mas ele ressuscitou. E o que significa isso? Que ele venceu a morte. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele também espiritualmente. Porque nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. A situação da humanidade, a nossa situação é uma situação deplorável. Não tem saída. Tem uma saída, Cristo. E é botar a fé nesse Jesus que morreu e ressuscitou. Mas vejam só, ele fala mais para frente que Jesus aparece até mais de 500 pessoas. E há também aqueles que questionam, será que ele ressuscitou de fato? Há muitas e muitas evidências históricas. Mas nenhuma delas, de fato, vai converter você. O que eu creio que hoje pode tocar o seu coração, não sei o que se passa na sua vida hoje, mas a única coisa que pode tocar o seu coração é essa mensagem anunciada e o Espírito trabalhando em você. Muitas evidências, mas a maior delas, e a única de fato eficiente é
o Espírito Santo tocando o seu coração hoje. Como ele tocou no passado e como ele pode tocar hoje pela primeira vez ou uma segunda vez hoje. A maravilha do Evangelho é que Jesus morre e vence o pecado, e com ele nós somos mais que vencedores. Mas tem uma coisa que eu já não vou me prolongar muito, porque a mensagem do Evangelho, apesar de muito poderosa, ela não precisa ser muito longa. As mensagens longas podem ficar com o Tiago. Mas a questão é, se você se pergunta, como eu posso saber se Cristo morreu por mim? Como eu posso saber se eu sou salvo? Como eu posso saber se hoje de fato eu posso ir a Cristo? Bem, meus irmãos, se hoje vocês se enxergam impotentes diante de Deus, se vocês pensam, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei o que fazer, na minha vida é tudo um desespero. Há um verso de um poema que eu sempre cito lá na igreja para falar da situação do desespero humano, que fala assim: está tudo caído, abandonado, descaído. Tudo é sombra. Se você olha para si mesmo e se depara com essa realidade e você pensa e diz em seu coração, Senhor Jesus, eu não tenho o que fazer, me salva, Cristo morreu por você. Mas se você olha para a sua própria realidade e está tudo caindo na sua vida, está tudo desesperançoso, há problemas no casamento, há problemas com os pais, há problemas com os filhos, há sérios problemas de saúde, problemas terríveis de todas as áreas, que parece que lhe abatem como ondas ferozes no mar, e você está num barquinho. Você pensa, o que eu posso fazer? Então você coloca sua fé em Jesus e diz, Senhor, a minha fé está em Ti. Me salva, Senhor. Só Tu podes fazer alguma coisa. Cristo morreu por você. Mas se você olha para si mesmo e pensa, eu não faço nada de errado, eu não roubo, eu não mato, eu cumpro a lei do Brasil, cumpro minhas obrigações, não traio minha mulher, não bato muito nos meus filhos, pelo menos. Eu acho que talvez eu não precise que Cristo tenha morrido por mim. O que eu posso dizer para você então? Talvez Cristo não tenha morrido por você mesmo. Porque Ele veio para chamar não os justos, mas os pecadores. E eu tenho uma má notícia para você que se acha justo. Não há um justo sequer. Mas há um, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe quem Ele é? O nosso Salvador. E sabe o que Ele fez? Cristo morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos, sem mais delongas, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. E hoje à noite, eu não sei se alguém tomou uma decisão no coração, eu não sei se alguém hoje foi tocado pela mensagem do Evangelho. Eu não sei se alguém quer se reconciliar. Se você quer, você pode abaixar sua cabeça. Eu vou orar agora. O Senhor Deus vai ouvir essa oração frágil do seu coração e desse frágil coração. E Ele vai receber você. E você vai receber esse Jesus. Mas se você está fraco e se sente animado também e quer pregar esse Evangelho aos quatro cantos, faça a mesma coisa. Baixe sua cabeça e eu vou orar com você agora. A gente só ora, a gente só prega, o Espírito Santo faz a obra. E hoje Ele fez uma obra. Não sei em quantos, não sei em quais, mas Ele fez. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, sabendo que Tu morreste pelos nossos pecados, Senhor. Sabendo, Senhor, que a nossa esperança só pode estar em Ti. Senhor, e assim, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e dizemos, Senhor, salva-me, Senhor. Senhor, Tu que tocaste o meu coração essa noite, Tu que tocaste os nossos corações, transforma-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Senhor, nem que seja daqui para minha casa, nem que seja daqui para algum momento, toca-nos, Senhor. Mas, Senhor, não deixa ninguém sair ileso, Senhor. Ninguém, Pai. Que todos recebam essas feridas de amor em seus corações, Senhor, essa noite. Para o louvor da glória, da Tua graça, é que eu peço. Abençoe cada um, Senhor, nas suas jornadas. Preserva-os em Ti. Eu te peço, ó Deus,
e converta os que têm que ser convertidos, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, igreja.